Uma ótima noite para você que está conectado aqui no canal da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3, para o nosso encontro semanal sobre o dízimo, sobre a conscientização do dízimo. Estamos nessa terceira semana, hoje, para falar sobre o pilar da caridade. Então, já desejo a você que seja muito bem-vindo. Aproveita o nosso chat para contar de onde é que você está acompanhando essa transmissão, qual a sua diocese, qual é a sua paróquia. Se ainda não está inscrito no canal, clique aí para se inscrever, para ser notificado dos nossos próximos encontros. Eu lembro que durante esse mês de julho, todas as terças-feiras, às 20 horas, haverá live aqui para você participar, se formar. Então, divulgue também esse link para a sua comunidade. Vamos iniciar esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir que o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo em todos os momentos. Eu já quero acolher aqui, entre nós, o nosso assessor dessa noite, que é o padre Carlos Fernando, da Diocese de Camaçari. Então, deixa eu me apresentar também, quem não assistiu as outras lives. Eu sou Kívia Matos, da PASCOM, da Diocese de Camaçari, e quero acolher também aqui o padre Carlos Fernando, ele que também é da Diocese de Camaçari, e hoje estará conosco falando sobre o pilar da caridade. Boa noite, padre, seja bem-vindo. Boa noite, Kívia. Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Bahia e Sergipe. Que bom estar com vocês nessa noite. Pois é. Então, hoje, o tema do Padre Fernando será o pilar da caridade. Então, a palavra é toda do Senhor. Então, vamos lá, não é? Estamos meditando esses dias aí, vocês refletindo sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Isso é muito importante, porque mostra justamente que as nossas pastorais estão aí envolvidas com esta ação evangelizadora. Antes de compartilhar aqui a tela, vou compartilhar aqui de novo o Kívia, porque aqui a gente faz ao vivo o negócio, viu? Mas recordar esta beleza que é o dízimo, juntamente com esse exercício da caridade. Uma das dimensões do dízimo é a dimensão caritativa, né? Então, vale lembrar esta dimensão caritativa do dízimo. Pode partilhar aí, que eu compartilho aqui o slide contigo. Só um instante. Clique em compartilhar a tela, padre, que ainda não apareceu aqui. Enquanto isso, nós convidamos que você possa compartilhar essa live com toda a sua comunidade para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? Os nossos encontros têm sido muito bons, muito proveitosos, então é uma oportunidade ímpar de estar também divulgando para outras pessoas. Vamos lá, padre. Prontinho. Acho que já está compartilhando aí a tela toda, não é? Então, isso, aí... aperta só o F5. Aperta F5 para poder ficar a tela cheia. Ótimo. Foi? Não foi. Ainda não. Agora... não está indo. Ou então no cantinho inferior onde tem apresentar, padre. Você pode clicar também. Isso. Prontinho, já cliquei aqui, mas acho que não aparece, deve aparecer aí depois. Então, sou grato e contribuo no exercício da caridade. Justamente estamos refletindo a cada domingo estas expressões, essas dimensões do dízimo, não é? Já vimos aí, vocês já viram outras dimensões hoje da caridade, vinculada justamente com as dimensões, com os pilares que nos trazem diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E hoje, falando da caridade, recordamos o Evangelho já de domingo,
onde Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. A dimensão caritativa tem essa dimensão de compaixão, de olhar misericordioso, que tem com o olhar de Jesus. Isso é necessário para que possamos bem viver. Mas faz-se necessário trazer aí as diretrizes, né, gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, para recordarmos o que é o pilar da caridade. O que a Igreja pretende com o pilar da caridade, nos trazendo aí essas diretrizes. Então, lá nas diretrizes, no número 102, vai nos recordar que, na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Rezar e servir, amar e contemplar são realidades indispensáveis para o discípulo de Jesus Cristo. Sem a oração, não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã. Então, na nossa fé, a espiritualidade está toda ela centrada nesse amor a Deus e ao próximo. E assim recordamos também o amor a Deus, né? E o amor de Deus por nós, esse amor, Ele que nos amou por primeiro, inclusive nos criando, mas nos enviando o seu próprio Filho e nos ensinando a amar, nos convidando a esse amor. E esse amor gera também a intimidade com Ele, a vida de oração, o serviço, a contemplação dele, mas também tantas outras contemplações que devemos ter, levando em consideração as realidades indispensáveis para o discípulo de Jesus Cristo, inclusive um olhar de caridade para aqueles que precisam. Ainda falando sobre a dimensão da caridade, se todos podem ver aí o slide, recordando que Jesus sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres. Aqui é uma citação da oração eucarística 6D, aí que está em nosso missal, não é? Poucas vezes se reza aí nas missas, mas a oração eucarística no missal traz essa beleza de Jesus que passa fazendo bem. Jesus sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. E com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Seguindo esta dimensão caritativa, olhando para Jesus, fixando o nosso olhar em Jesus, Ele que sempre se mostrou cheio de misericórdia, nós somos convidados também ao exercício da misericórdia, ao exercício da caridade, ao olhar para aqueles que sofrem, para olhar com um olhar misericordioso os perseguidos, ver as questões sociais, a defesa da vida, os desafios ecológicos e tantos outros desafios que nós nos deparamos aí na nossa caminhada de fé. Com isso, nós podemos meditar melhor este olhar de compaixão de Jesus. Jesus vê a multidão, que era como ovelhas sem pastor, e teve compaixão da multidão. É isso que São Marcos relata no capítulo 6, versículos de 30 a 34. E assim nós somos convidados a ter olhos para ver. Olhos para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs, como ainda nos recorda a oração eucarística 6D. Ter o olhar de Jesus para ver a necessidade. Viu a multidão, que eram como ovelhas que não tinham pastor, e teve compaixão. Sentir compaixão é sofrer com. Sentir compaixão é olhar o outro que cai e nos abaixarmos para ajudar o outro, para levantar o outro. Não é sentir pena. Sentir pena é eu vejo alguém que caiu e digo, oh, que pena que ele caiu, mas não ajuda a levantar. Sentir compaixão é ajudar o outro a levantar, erguer o outro. E assim somos convidados a ter esse olhar de Jesus. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs, para que tenhamos essa inspiração de poder ir ao encontro do outro. Inspirai-nos, Senhor, palavras e ações, para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles.
o empenho no serviço aos irmãos vai mostrar justamente este empenho também para com Deus. Não é? Este amor aos irmãos demonstra esse amor para com Deus. E o amor a Deus também vem carregado deste amor pelo nosso próximo. Podemos seguir adiante e, diante das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil, do pilar da caridade, nos deparamos com essa dimensão caritativa do dízimo, onde manifesta-se, essa dimensão caritativa no dízimo, manifesta-se no cuidado com os pobres por parte da comunidade. O dízimo tem esse caráter também de cuidar dos pobres, de ajudar os pobres da comunidade. Eu hoje partilhava com o André mais cedo aqui, e partilhávamos de quantas paróquias ajudam pessoas necessitadas com o dízimo. Quando eu estava na paróquia Catedral, aqui em Camaçari, apareceu uma pessoa que precisou comprar um remédio com emergência, e o padre foi ali e tirou daquele dinheiro da paróquia e comprou, foi na farmácia, comprou o remédio, deu para a pessoa e ajudou aquela pessoa que estava passando aquela necessidade naquele momento. Esse dinheiro foi tirado de onde? Do dízimo. Ajudou um pobre que não poderia comprar um remédio, não é? Daqui a pouco nós iremos ver isso melhor, essa dimensão da ajuda, da caridade, para não confundirmos com assistencialismo. Mas ainda vale a pena lembrar a comunidade primitiva, onde uma das características das primeiras comunidades cristãs era esse distribuir, não é, conforme a necessidade de cada um. Ninguém passava necessidade na comunidade primitiva, porque os bens eram divididos, porque se colocava ali aos pés, não só aos pés dos apóstolos, mas se colocava diante daquela igreja que estava nascendo, daquela igreja nascente, da igreja primitiva, também a necessidade do outro. E assim, um ajudava o outro. E a comunidade primitiva era só um só coração e uma só alma. Precisamos resgatar isso. Precisamos vencer cada dia mais esse individualismo, inclusive na vida comunitária. E essa dimensão caritativa do dízimo nos ajuda a vencer o individualismo. Nos ajuda a vencer o egoísmo, o orgulho, a prepotência, que muitas vezes nos tange para longe do outro e de Deus, e não somos capazes de ajudar aquele que necessita. Depois podemos ver a atenção com os pobres e as suas necessidades. É uma característica da Igreja Apostólica. A atenção com os pobres, a necessidade dos pobres é uma característica da Igreja Apostólica. Ao reconhecerem a autenticidade do ministério de São Paulo, os apóstolos pediram que não se esquecesse dos pobres. Podemos ver isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. E nós entramos aqui na opção preferencial pelos pobres que os documentos latino-americanos nos trazem, principalmente o documento de Aparecida, né? Aí é o documento de Aparecida, perdão que o asilo está minúsculo, mas é o documento de Aparecida. E o Papa Emérito, Bento XVI, no seu discurso de abertura do documento de Aparecida, em 2007, ele vai dizer que a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com sua pobreza. Fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Jesus, nosso Senhor, a palavra encarnada do Pai, quando assumiu a nossa condição humana, esvaziando-se de si, nasceu pobre. E nasceu pobre para nos enriquecer. Nasceu pobre para nos garantir a vida eterna. Nasceu pobre e nos enriqueceu. Isso é muito interessante, porque a opção preferencial pelos pobres nos faz refletir justamente esta fé centrada no Cristo, que nos enriquece, que nos enche de vida, que nos faz olhar para o outro com este olhar de misericórdia. E a caridade para com os pobres é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja e expressão irrenunciável de sua própria essência. Então, aqui nós já vamos vendo essa beleza por trás do dízimo, não é? Da dimensão caritativa do dízimo, onde nenhum de vocês que são dizimistas, nós que partilhamos também dessa experiência de fé do dízimo, deve esquecer
que a dimensão caritativa do dízimo é para ajudar tantas pessoas que precisam. A gente precisa resgatar isso na vida de fé, né? Na vida da igreja. Não é só dar um dinheiro para a igreja para custear coisas, mas para ajudar na promoção da vida, estar a serviço da vida. As diretrizes traz justamente o pilar da caridade como um serviço à vida plena. E assim nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs aqui da Bahia e Sergipe, a contemplar Cristo sofredor. Contemplar Cristo sofredor é comprometer-se com todos os que sofrem. Eu me comprometo com os que sofrem. Eu tenho esse olhar para os que sofrem. Aí eu me contemplo o Cristo sofredor. Né? Essa alegria, esta beleza dessa igreja, que é esse grande hospital de campanha, nos recordava o Papa Francisco no início do seu pontificado. A igreja que é este hospital de campanha, esta igreja que consola que cura os feridos, que coloca remédio na ferida daqueles que estão feridos, que consola os corações, que recordo aqui, inclusive, Jesus, que tomando o livro do profeta Isaías, capítulo 4 de São Lucas, vai dizer: o Espírito do Senhor me enviou, me ungiu e me enviou para curar os corações feridos. Com a dimensão caritativa, nós alcançamos tantos corações feridos, tantas pessoas que precisam desse toque misericordioso de nosso Deus. Mas também, quando nós nos comprometemos com aqueles que sofrem, quando contemplamos Cristo sofredor, nós podemos entrar em contato com aquilo que Jesus diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Todas as vezes que nós estendemos a mão para um irmão que sofre, é para Cristo que nós estendemos a mão. Né? Nós, ano passado, refletíamos na campanha da fraternidade, justamente um lema bonito, né? Abre a mão para o teu irmão. O dízimo, com sua dimensão caritativa, é essa mão aberta. Não só a mão, mas também o coração aberto, o coração dilatado de amor pelo outro, que precisa ser aí assistido, que precisa ser cuidado, que precisa ser amado também com a nossa colaboração, com a nossa doação. Nós somos chamados, com essa dimensão caritativa do dízimo, a apresentar Jesus e vê-lo em nossos irmãos e irmãs. Não nos esqueçamos que a caridade, primeiramente a caridade cristã, é apresentar Jesus, é levar Jesus. Não é um assistencialismo, não é uma filantropia, é uma caridade. Eu apresento o autor da caridade primeiro, eu apresento Deus que é amor, Deus é caridade. São João recorda isso na sua primeira carta: Deus é amor, não é? Deus caritas est, Deus é amor. Então assim apresentamos Ele primeiramente. E assim, apresentando Ele, nós mostramos que aquele nosso irmão também tem esta face de Deus, foi criado também à imagem de Deus e precisa ser ajudado e respeitado a partir desta realidade de fé que nós vivemos. Além disso, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a apoiar e desenvolver os trabalhos sociais em nossas comunidades. Quantas paróquias, quantas comunidades têm trabalho social, não é? Temos aí a pastoral da criança, temos pastoral da sobriedade, a pastoral da caridade, tantas outras pastorais que vai tomando este cunho social, que vai ajudando a comunidade a crescer, que vai ajudando tantas outras pessoas. Recordo aqui, deste tempo de pandemia que nós vivemos, quantas pessoas foram assistidas pela igreja, não é? Por meio das campanhas aí que as dioceses fizeram de arrecadação de alimentos, de assistência às famílias, para que pudessem viver bem e com dignidade. Devemos apoiar essas coisas, e o dízimo vai justamente ajudar a apoiar esses trabalhos sociais. O dízimo na paróquia vai ajudar também as pastorais a bem viver, vai ajudar as pastorais a alcançar tantas famílias que precisam do serviço à vida plena. Aqui eu estou vendo alguns testemunhos aqui no chat. É interessante ver, né,
Quantas paróquias aqui, quantas pessoas citando o que vai acontecendo na paróquia, e o testemunho que se dá também do dízimo, né? Isso é importante, né? Interessante. Podem colocar também seus testemunhos aí no chat, e o padre vai ler também daqui a pouco alguns, mas coloque seu testemunho dessa dimensão caritativa do dízimo na sua comunidade, na sua paróquia. Podemos seguir agora adiante. Por quê? O documento de Aparecida, fiz questão de trazer o documento de Aparecida, que é um documento aqui, onde os bispos se reuniram aqui no Brasil. O Papa Francisco estava, era cardeal ainda no tempo, né? Estava o Papa Emérito, tantos bispos aqui no Brasil presentes. E o documento de Aparecida, número 353, vai nos recordar de Jesus a serviço da vida. E vejam esse olhar do bom pastor, não é, de Jesus. Jesus, o bom pastor, quer comunicar-nos a sua vida e colocar-se a serviço da vida. E nós devemos aprender com ele a nos colocarmos a serviço da vida. Vemos como ele se aproxima do cego no caminho. Podemos ver isso em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Jesus se aproxima do cego, cura a cegueira. Jesus dignifica a samaritana, capítulo 4 de São João, do Evangelho de São João. Concede àquela mulher uma água viva. Concede àquela mulher uma dignidade. Podemos ver também esta comunicação da vida de Jesus no seu serviço, quando ele cura os enfermos, quando ele alimenta o povo faminto, quando liberta os endemoniados. E em seu reino de vida, Jesus inclui a todos, nos recorda o documento de Aparecida. Come e bebe com os pecadores. Come e bebe com os pecadores não porque concordava com o pecado deles, mas porque ele veio para aqueles que estão doentes. E convida aqueles pecadores no qual ele senta à mesa para uma vida nova, para a conversão de vida. Por isso a primeira dimensão da caridade é levar Jesus. Para que também os nossos irmãos, encontrando por meio desta ação caritativa da igreja, o Cristo vivo e ressuscitado, façam uma experiência com ele. Façam uma experiência de vida com ele. Voltemos à Samaritana. Samaritana, depois de encontrar Jesus, correu, deixou o cântaro. É interessante isso no Evangelho, porque ela esqueceu de pegar a água, né, que ela foi buscar. Ela deixou o cântaro, foi para a cidade e começou a contar às pessoas. E as pessoas foram ao encontro de Jesus porque a samaritana falou. Porque a samaritana contou a sua experiência de fé. E depois disso, eles voltaram para ela e disseram: agora nós cremos porque fomos e experimentamos. É isso que devemos fazer. Correr. Deixar os cântaros que muitas vezes nós carregamos para buscar outro tipo de água, mas beber da água viva que é Jesus Cristo, levar aos irmãos e fazer com que eles façam a experiência com Jesus. Ainda recordando esta beleza de Jesus que inclui a todos, ele não se importa que tratem ele como um comilão e como um beberrão, mas ele sabe o que ele veio fazer. Ele se senta com os pecadores para fazer com que eles voltem à vida, para que vençam o pecado. Ele toca com as mãos os leprosos, aqueles que ninguém queria tocar, aqueles que ninguém queria chegar perto, ele toca e cura. Ele deixa que uma prostituta lhe unja os pés e de noite ele recebe Nicodemos para convidá-lo a nascer de novo. O Senhor nos convida, queridos irmãos e irmãs, todos nós, pobres e miseráveis pecadores, a nascer de novo. Esse é o serviço da vida de Cristo, um nascimento para a vida nova. Ainda recordando o documento de Aparecida, igualmente convida os seus discípulos à reconciliação, a viver essa vida de reconciliação, de fraternidade, de retorno, de amor mútuo, desse amor que se estende a tantos outros, um amor que inclui. Não é um amor que tange as pessoas, mas é um amor que traz para dentro. Um amor que faz com que tantos irmãos e irmãs experimentem de tal graça. O amor pelos inimigos, né? Jesus recorda isso. O amor por aqueles que nós não amamos bastante. O amor por aqueles que são pedra de tropeço. Assim como também nós somos pedra de tropeço na vida de outras pessoas, não é? E nós queremos ser amados, mas esta relação mútua, essa reconciliação. E, claro, também, né, a optarem pelos mais pobres. Este é um serviço muito importante
dessa dimensão caritativa do dízimo e neste pilar da caridade que nos traz as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja do Brasil. Seguimos adiante para recordar esse exercício da caridade. No exercício da caridade, queridos irmãos, queridas irmãs, o exercício da caridade é uma atitude de conversão. Nós não podemos esquecer disso. No exercício da caridade, eu faço um caminho de conversão. Um caminho de conversão e uma acolhida aos preferidos do Senhor. Por isso, vale a pena recordar que o exercício da caridade não é um assistencialismo. Não é um assistencialismo. Não é um dar ao outro o que ele quer. O exercício da caridade é dar ao outro o que ele precisa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Um exemplo de casa, para entendermos a caridade como dar ao outro o que ele precisa. Por exemplo, uma mãe e um pai ali tem um filho e o pediatra disse que aquele menino não pode comer o chocolate por algum motivo de saúde, algum problema de saúde. E a mãe, porque ama o filho, porque está cheia de caridade por aquele menino que pede o chocolate e diz, eu não vou lhe dar, porque você não pode, porque vai te fazer mal. A criança vai ficar chateada, mas a mãe e o pai souberam usar a caridade. Deu o que ele precisa, não o que ele quis. Assim é o exercício da caridade. Dá o que o outro precisa. E muitas pessoas irão chegar até nós pedindo coisas que talvez não precisem. E na caridade eu vou ter que guiar ela sempre. Eu quero citar um santo aqui da igreja, São Tomás de Aquino, quando ele diz assim, falando sobre o amor, ele diz, o amor é a prática do bem, o bem é o único fundamento do amor. Logo, o amor é querer fazer o bem a alguém. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós demonstramos este amor insondável, este amor incomensurável do próprio Deus, que brota do coração de Deus. Inclusive, queridos irmãos e irmãs, esse exercício deve ser feito com aqueles que até não amamos bastante, não é? Já recordamos o amor aos inimigos. Uma pessoa que eu não tenho empatia, não tenho aquela simpatia, não gosto tanto, mas que precisa de mim e eu estendo a mão. Eu demonstrei mais amor a ela do que as pessoas que a amam. Isso é exercício da caridade. Não olhar a quem, estender a mão, acolher, estender as mãos e levar a palavra de Deus. Deus é amor. O exercício da caridade é ter os mesmos sentimentos e atitudes de Deus. Ter os mesmos sentimentos e atitudes de Deus é esse exercício no qual nós somos chamados cada dia. E a Igreja Católica, queridos irmãos e irmãs, faz muito bem esse exercício da caridade. Não sei se todos sabem, mas creio que sim, todos os dizimistas, todas as dizimistas e as pessoas que trabalham nas paróquias, né, e nas pastorais, como agentes, não é? Sabem muito bem que o exercício da caridade da igreja é feito nos hospitais. Quantos hospitais nós temos que são assistidos pela Igreja Católica, que são mantidos pela Igreja Católica, asilos que são mantidos pela Igreja Católica, creches, centros de atendimentos, pastorais sociais, iniciativas de caridade e de solidariedade locais e internacionais, aí nas paróquias, nas dioceses. Quantas dioceses têm ali um espaço, um lugar que acolhe alguém alguém que teve aí sua vida contaminada, sua vida destruída pelas drogas, pela bebida? Quantos lugares tem ali um lugar para acolher uma criança que sofre, uma criança que foi abandonada? Quantos orfanatos são mantidos pela igreja? Aqui nas dioceses da Bahia e Sergipe, vocês podem aí, cada irmão, cada irmã, podem ir percebendo aí na sua diocese as expressões deste exercício da caridade feito também pela sua igreja local. E ao longo dos anos, são inúmeras as ações caritativas da igreja em favor dos que vivem à margem de uma vida digna. Algumas pessoas estão colocando aqui no chat, né? A igreja que dá aquela cesta básica, que recolhe os alimentos e que dá aos pobres. Então,
Ao longo do ano nós vivemos isso. Agora a CNBB, esses dias aí, a CNBB lançou uma campanha Tempo de Cuidar, onde as dioceses no Brasil, do Brasil, foi se reunindo para poder levar a cabo esse tempo de cuidar em meio à pandemia. Nesta comunhão, tem um termo que nós estamos usando ultimamente na igreja no Brasil, né, que é a sinodalidade. Esta comunhão que nos convida a criar laços, né, a criar esta dimensão da casa que nos traz as diretrizes, desta casa que traz essa coluna, a coluna da missão, da caridade, do pão, da palavra, desta igreja em saída, desta igreja que vai ao encontro daqueles que necessitam, dos empobrecidos em um mundo de desigualdades sociais. Essa ação solidária da igreja, fruto de sua preferência evangélica pelos pobres, embora ainda não suficiente, acontece graças à consciência daqueles que já vivem a experiência de serem solidários pelo seu gesto de gratidão como dizimista fiel. Por isso, meu caro irmão, minha cara irmã dizimista, que é dizimista na sua paróquia, em sua diocese, você que é dizimista fiel, vejam aí, queridos irmãos e irmãs, como o seu dízimo colabora com esta missão caritativa. Veja o que você faz, no pouco que você dá. Quantas vidas são alcançadas com essa sua ajuda? Por isso, seja grato. Seja sempre grato pelo que Deus lhe concedeu, pelo dom. E convide tantas outras pessoas a fazerem esta experiência, né, de ser dizimistas. Fazer esta experiência de fé, esta experiência de amor. Por fim, eu quero trazer uma fala do Papa Francisco no Ângelus, no dia 20 de agosto de 2020, onde ele falava da caridade, onde ele vai falar sobre a caridade. E o Papa Francisco recordava que a caridade é sempre a via mestra do caminho de fé, da perfeição da fé. Mas é necessário que as obras de solidariedade, as obras de caridade que fazemos, não distraiam do contato com o Senhor Jesus. Olha só, queridos irmãos e irmãs, o centro é sempre Jesus. Jesus é o centro, é a expressão da caridade. A caridade cristã não é uma simples filantropia, recorda o Santo Padre. Mas por um lado consiste em olhar para o outro com os próprios olhos de Jesus. Olhar com o olhar de Jesus. E por outro, em ver Jesus no rosto do pobre. Já falamos sobre isso anteriormente. Apresentar Jesus, ver o pobre como Jesus vê, e ao mesmo tempo ver Jesus no pobre. Este é o verdadeiro caminho da caridade cristã, recorda o Santo Padre, com Jesus no centro sempre. Jesus é o centro da caridade. Por isso, na vida de oração, na intimidade com o Senhor, nós descobrimos esta grande graça. Bom, é isso, queridos irmãos e irmãs, espero ter aí correspondido com as expectativas sobre essa dimensão caritativa. E agora, Kive aí pode administrar, estamos disponíveis aí para perguntas, para colocações que vocês possam fazer aí neste nosso encontro aqui sobre essa dimensão caritativa do dízimo. Bem, com alegria, estamos juntos, né, Padre Carlos Fernando? Boa noite. Olha, André, boa noite. Boa noite a todos que estão conosco. Muita gente aqui, viu, Padre? Eu estou aqui acompanhando quantas pessoas felizes com a sua partilha. Que bom, que bom. Eu estou vendo aqui alguns testemunhos. Eu acho muito interessante esse testemunho, né? Às vezes eu sempre converso com o André aqui, já que nós trabalhamos aqui quase aqui do lado, né, na Cúria. É interessante essa beleza do testemunho, né? Às vezes falta esse testemunho. Então, querido dizimista, você pode colocar aí no chat, coloca o seu testemunho para que outros possam ver como você é feliz, como a sua vida foi transformada com a sua ajuda, com a sua gratidão aí em sua paróquia, em sua diocese, com a sua colaboração como dizimista.
É isto. Muito bem. Estamos, então, abertos às perguntas. O padre Carlos Fernando está aí. É a hora de a gente poder partilhar, né? Você pode dar o seu testemunho, como o padre Carlos Fernando apresentou aqui, agora, né? Mas também pode fazer a sua pergunta em cima dessa dimensão tão bonita, tão bela, que é a dimensão caritativa, que é o pilar da caridade, e que é nada mais do que um mandamento que o Senhor nos convida a amar um ao outro também. Então, somos convidados a fazer essa experiência de amor. Estamos aqui disponíveis para as perguntas. Enquanto não vão surgindo aí as perguntas, é bom aqui, inclusive, rever pessoas conhecidas das paróquias aqui, tanto aqui das paróquias de Salvador, tanto aqui da Arquidiocese, da Diocese de Camaçari, mas também de outras dioceses, a gente de Jequié, né, de Amargosa, aqui presente, mas também de outras dioceses aí de Sergipe e aqui da Bahia. Que bom estarmos juntos nesta comunhão, nesta sinodalidade, não é? Tem uma pergunta aqui, chegou. Tem uma pergunta aqui no chat. Paróquia Nossa Senhora da Esperança no Chepe. Como conscientizar as pessoas para compreenderem que cada contribuição e devolução é direcionada para cada dimensão do dízimo, a critério da administração paroquial? André, você responde, eu respondo. Muito bem, nós sabemos que, primeiramente, vamos por parte. A conscientização com relação ao dízimo não pode estar ligada às dimensões a qual ele irá atender, mas a consciência que cada um deve ter da sua relação pessoal com Cristo. A minha relação é com Cristo, a minha relação é de gratidão, a minha relação é de reconhecimento. Essa é a minha relação. É muito boa a pergunta quando se diz que fica a critério da administração paroquial. E agora entra a dimensão do bem comum, de uma igreja que olha para todos, não é uma igreja que olha somente para si. Por isso são 4 dimensões. Nós temos consciência que a partir das realidades, a dimensão eclesial e a dimensão religiosa, ela muitas vezes ocupa, né, o maior tamanho, devido às próprias necessidades da própria igreja, que não pode parar a sua missão. E ainda devido à fragilidade da nossa consciência, né, ou as limitações, podemos falar assim, da nossa realidade de participação na igreja. E cabe a cada um de nós, agentes da pastoral do dízimo, dizimistas, cada cristão batizado, a começar a dar o seu próprio testemunho da sua experiência de fidelidade, e aí sim também os devidos testemunhos dos poucos. O padre Fernando, há pouco, dava um testemunho de alguém que chegou ali na paróquia necessitando de uma medicação, de um remédio, e a paróquia pôde estender a mão. Aquela mão foi a mão de cada dizimista que estendeu aquela pessoa. O padre pôde ter essa ação imediata devido à fidelidade de cada um. Olha, se teve a possibilidade de estender a mão a alguém que ali pedia, solicitava, quantas mãos podemos estender para tantos outros que necessitam de acolher, se nasce também a nossa fidelidade? Eu acho que é isso que a gente tem que partilhar com o outro, né? A nossa fidelidade, a nossa participação, assumindo primeiramente o nosso compromisso como igreja, porque é tão interessante essa dimensão da caridade, porque é a dimensão que não para somente na comunidade, nasce também nós. Independente de ser dizimista, também temos a nossa ação de caridade, de compromisso com o outro, como cristão. Mas, além de eu ter o compromisso com o outro, ainda eu, como comunidade igreja, assumo também um compromisso. Mais cedo, eu realmente partilhava com o padre Carlos Fernando e dizíamos que não podemos transformar a dimensão da caridade em um assistencialismo. A dimensão da caridade está em levar Jesus para o outro, né? Então, esse é o papel da igreja. A igreja que acolhe um lar de idoso, aqui em minha paróquia existe um lar de idoso, que tem a dimensão caritativa do dízimo como corresponsável por esse lar de idoso. Então, mas quem é esse que nós acolhemos ali? É o Cristo que está na pessoa do idoso e, ao mesmo tempo, apresentamos o Cristo à pessoa do idoso, ao seu familiar. É um testemunho cristão. Então, conscientizar as pessoas para compreender cada contribuição nessa dimensão
em cada dimensão do dízimo, é testemunhar para elas a beleza dessa nossa experiência de uma pastoral que contribui, de uma ação pastoral que contribui para a edificação do reino de Deus. Eu acho que eu pude responder um pouquinho. Sim, isso é muito importante, isso que o André traz é muito importante. Agradeço a pergunta, bem feita, mas também a explanação de André, porque esta relação com Cristo, no qual o André falava, é muito importante. A gente nunca pode fazer algo daí na igreja sem essa relação com o Cristo vivo e ressuscitado. Na relação com o ressuscitado, na relação com o Cristo, eu justamente encontro a beleza de poder fazer, de realizar as coisas na vida da igreja, não é? De fazer esta ação. Qualquer outra ação, pode ser na pastoral do dízimo, outras pastorais, mas a descobrir o porquê. Muitas vezes falta a gente compreender que a igreja ela é um bem na vida da comunidade, não é? E somos alcançados por este bem que é a igreja como corpo místico de Cristo, do qual nós fazemos parte, nós pobres e miseráveis pecadores, mas que com a nossa colaboração, com a nossa vida de oração, tantos irmãos são assistidos. Então eu posso também, na minha vida paroquial, na vida na paróquia, aí poder suscitar, e ajudando o padre, as freiras que se tem, as pastorais, a expandir essa dimensão caritativa. Inclusive, estudar até um pouco mais. Às vezes a gente fica sempre esperando só o coordenador, não é? Só alguém, mas reunir o grupo e dizer assim, olha, vamos lá, vamos ver o que é a dimensão caritativa do dízimo. Ô, padre, o que é que nós podemos fazer com essa dimensão caritativa? Ô, meu irmão, minha irmã, o que é que eu posso fazer? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. As paróquias maiores ajudam as menores na dimensão caritativa. A arquidiocese tem este controle. Aqui é uma coisa interessante, né? Tem até um termo que se falava de igrejas irmãs, não é? De igrejas irmãs. Isso tem muito, viu? Tem igrejas irmãs, muita gente, outras paróquias, não só outras paróquias, mas outras dioceses são ajudadas nessa dimensão da igreja irmã. Por exemplo, aqui na nossa diocese de Camaçari, tem muitas paróquias que ajudam as outras. Tem gente que não sabe, mas tem paróquias que pagam, por exemplo, o salário do secretário paroquial de tal paróquia. Aqui eu não consigo dizer qual, não sei nem se por questão ética vale a pena dizer, mas assim, isso acontece muito. E sai de onde? Do dízimo. Aí é uma dimensão caritativa. A partir do momento em que a sua paróquia, que é maior, que sabe que ali as condições do dízimo são melhores, ajuda uma outra paróquia para pagar o salário do funcionário, para ajudar também nas despesas e tantas outras coisas de outra paróquia, é uma caridade que se faz, não é? Não é uma troca de favores, é uma dimensão caritativa. Acho que esse controle penso que tem, mas é algo mais interno, né? André pode também falar melhor sobre isso, porque trabalha com questões administrativas aqui na diocese. Ela expressou bem, na prática, né? Na prática acontece, o padre Fernando disse, existe as paróquias que são irmãs, as dioceses que são irmãs, né? Uma diocese que ajuda a outra. E existe ainda algo muito bonito na igreja chamada comunhão e partilha, que todas as dioceses criaram caixa comum para ajudar as dioceses mais necessitadas para a formação dos seus seminaristas. Isso é muito bonito. Agora, é importante que nós, da Pastoral do Dízimo, possamos compreender um pouco das dimensões. Na verdade, apesar de ser um ato caritativo, essa ajuda de uma paróquia para com outra não entra na dimensão caritativa, entra na própria dimensão eclesial, porque é a igreja que está querendo se manter, né? É uma paróquia que ajuda a outra a se manter, né? A dimensão caritativa está muito ligada àquilo que nós fazemos para com o outro, diretamente a pessoa do irmão, o mais fragilizado, necessitado. É tanto que quando a gente, a paróquia na sua diocese, que ajuda a outra paróquia da mesma diocese, isso está na dimensão eclesial. Mas quando nós ajudamos uma paróquia da Amazônia, se a sua paróquia ajudasse um padre que está na Amazônia, ou a própria diocese assumisse uma paróquia na Amazônia, aí já é a dimensão missionária.
porque está indo além das suas fronteiras, né? Está indo muito além. Então, é importante, na verdade, a beleza é que o dízimo está sendo colocado à disposição do reino. A gente pode até querer dividir as dimensões, mas o mais importante é esse testemunho bonito. E isso acontece realmente de paróquias que ajudam a outra e que, na maioria das vezes, a diocese tem essa informação, porque até o próprio balancete vai estar lá decidindo. Mas uma paróquia pode ter uma relação diretamente com a outra. Um padre pode querer ajudar o outro padre em sua paróquia a partir da sua necessidade, sem muitas vezes passar por dentro do viés do controle diocesano, porque é uma relação, como diz, de igrejas irmãs. Agora, claro, como existe toda uma prestação de conta, nós sabemos disso, né? O seu dízimo, a sua paróquia presta conta à diocese. E aí, né, naquela prestação de conta, aí muitas vezes está ali discriminando as suas finalidades de recurso. Tem outra pergunta aí, Padre Fernando. O que fazer além de conscientizar os fiéis a devolverem seu dízimo e atingir a dimensão caritativa nas paróquias? Que muitas vezes não consegue praticar essa dimensão tão importante. É só recordar o seu batismo. No batismo fomos incorporados a Cristo. Incorporados a Cristo pelo batismo, recebemos a tríplice missão de Cristo de ser sacerdote, profeta e rei. E aqui eu fui inserido numa comunidade cristã onde eu não sou um visitante, onde eu não sou alguém estranho, mas na comunidade eu sou aquele que sou também protagonista da evangelização. Não é? Então, se eu recordo o meu batismo, se eu tomo consciência que fui batizado, que fui inserido neste corpo de Cristo que é a igreja, aí sim eu tomo consciência do que eu devo fazer como cristão. Aí eu tomo consciência do que eu devo fazer na vida de fé. Quais são os meus direitos, mas também os meus deveres. Meu avô dizia que direito tem quem direito anda. Então devemos recordar justamente tomar consciência do batismo. Basta entender esta beleza na vida da igreja. E outra coisa importante, né? Amar a igreja. Amar a esposa de Cristo, conservar esta beleza, esta alegria no serviço. E tudo isso brota justamente do batismo que recebi, desta graça que foi colocada, que foi inserida na minha alma. Nós vimos água pelo nosso batismo, vimos o Padre falar, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vimos a graça acontecer, mas ela aconteceu na vida. Aos nossos olhos físicos, vimos água e a fórmula do batismo. Mas a graça aconteceu ali na minha alma. Né? Eu fui marcado por este amor. Por isso que eu sirvo com amor. Por isso que eu sirvo na minha vida, na vida comunitária. Porque eu fui marcado pelo amor de Deus. O amor de Deus antecipou-se, ele veio ao nosso encontro antes que nós pensássemos em nascer, antes que pensássemos em amar, em começar a amar. Deus tomou a iniciativa de nos amar e assim nós nos conscientizamos. Eu acho que consegui responder, não sei. Se o André quiser falar alguma coisa ainda referente a isso. Não, tá perfeito. Dízimo. Diga, André. Não, o que tem a Anice Barreto está dizendo que dízimo é encontrar e servir o próprio Jesus. E eu encontro as necessidades do nosso irmão. Você não acha que, na maioria das vezes, esperamos o outro nos pedir? Não deveríamos usar de misericórdia? Olha, a caridade só pode ser exercida por quem é misericordioso, não é? A caridade só pode ser exercida por quem é misericordioso. Quem não é misericordioso pode fazer muitas outras coisas. Pode dar alguma coisa a alguém para esperar algo em troca, não é? Eu vou dar isso para fulano porque fulano vai me devolver isso. Então, se pode fazer isso sem misericórdia, isso não é caridade. Mas a partir do momento que eu pratico a caridade, automaticamente ali existe o exercício da misericórdia. Alguém perguntava no chat aí, eu vi, o que é caridade e o que é misericórdia, se tem diferença, né? Tem diferença sim, né? A caridade é essa mão estendida, este amor doado, que brota justamente
desta misericórdia eu fui escolhido, eu fui tocado pela misericórdia de Deus. Porque fui tocado pela misericórdia, eu estendo a minha mão também para o outro. O filho mais velho, aqui nós podemos recordar a passagem do filho pródigo. O filho mais velho ficou de lado, o filho mais novo foi acolhido pelo pai, ali o exercício da misericórdia, né? Podemos usar a expressão, aquele menino foi misericordiado, né? Ele foi tocado pela misericórdia do pai que o abraçou, que o acolheu, que o trouxe para dentro de casa, que lhe devolveu a dignidade, mas faltou a misericórdia no filho mais velho, faltou a misericórdia e também faltou a misericórdia e a caridade. Mas, minha querida irmã Nice, para exercer a misericórdia, para exercer a caridade, precisa ser misericordioso. Se alguém exerce qualquer função de dar para o outro as coisas, mas não é misericordioso, ele fez aquilo esperando algo em troca. A caridade não espera nada em troca. São Paulo, na sua carta, escrevendo ao povo de Corinto, aquele famoso hino amor, vai lembrar que o amor é benfazejo, né? O amor é benfazejo e não espera nada em troca. Muito bem. Agora, a pastoral do dízimo, ela tem ainda um trabalho muito bonito. Ela falou assim, que não deveríamos ir, mas o trabalho de uma pastoral aí eu encontro. Claro. A pastoral tem que eu encontro. Infelizmente, ainda estamos caminhando. Quer dizer, felizmente estamos caminhando. Ainda poderíamos ter caminhado em passos mais longos de uma pastoral que não fique somente ali no... O Aristide já condenou, né? Até o nome plantão do dízimo. Na semana passada ele falava, mas no espaço, né? No espaço da partilha, no espaço da caridade, no espaço da acolhida. Por quê? Porque muitas vezes a pastoral de dízimo fica limitada. Vamos colocar no plantão do dízimo e não vai ao encontro. Quantos dizimistas, irmãos, também podem estar nesse momento necessitando também. Muitas vezes o dizimista deixou até de contribuir com o dízimo e deve ser uma razão muito pessoal, que possa até estar precisando dessa nossa participação, dessa igreja viva, mais próxima, que acolhe também o outro, que está atenta à necessidade do outro. Mas essa igreja é representada por você, que é a gente da Pastoral do Dízimo, que vai ali ao encontro, né, que foi visitar, e naquela visita, não foi para lá para receber o dízimo, nós não somos a Pastoral da coletoria, nós somos a pastoral da acolhida, a pastoral que está mais preocupado ao dizimista do que ao seu dízimo. Essa é a dimensão da nossa pastoral. E a dimensão da caridade, a partir da nossa pastoral, pode ser exercida também com esse nosso testemunho missionário. Começa pela missão e chega agora na caridade, a partir deste encontro. Ótimo. Mas tem um testemunho aí do nosso irmão Marlon Pereira, nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, do Grajeru, creio que se pronuncia assim, cumpre muito bem a dimensão caritativa. Todas as noites a comunicação colabora com alimentos e água que são levados pelo Padre Cláudio. Aí, ó, que beleza. Testemunho do nosso irmão. Tem tantos testemunhos aqui. Sou dizimista em reconhecimento e gratidão a Deus por tanto amor por mim. Começar pela minha vida. Obrigado pelo testemunho, Claudeci. Tem outras perguntas, outros testemunhos? Eu acho que a Kívia, que fica aí pescando, parece que ela tem uma pergunta, né? Tem mais alguma pergunta, Kívia? Aí. Ai, meu Deus do céu. André, é para você. Essa pergunta está ligada a mim, mas acho que o padre Fernando já expôs tão bem durante, né, a sua fala, que não está ligado. Aliás, se for só na dimensão material, não é caridade em si. Tem que ir além da material. Apesar da pergunta minha, o padre Fernando pode novamente reiterar aquilo afirmado. Bom, essa pergunta já foi respondida, né, na apresentação, porque como falamos de caridade, vai para além desse material, né, das coisas da igreja, do dar o dinheiro para fazer alguma coisa na igreja, para, sei lá, pagar energia, comprar coisas, vai para além disso, né? É uma expressão mesmo de amor.
E o amor vai para além do material. O amor toca outras realidades, né? O amor toca aquilo que é significante também na nossa vida, aquilo que significa, aquilo que faz o nosso coração dilatar. Mas compreende, para além disso, viu, Cleonice? A dimensão caritativa. Toda a dimensão caritativa, não só do dízimo, mas toda a expressão caritativa da igreja é para além do material, né? Não é esperando algo em troca só. Mais alguma? Os testemunhos hoje estão muito bonitos, tocantes, né? Eu acho que a dimensão da caridade mexeu no coração, viu, padre? Das lives que eu estou participando são aquelas que o povo está mais partilhando da sua experiência. Ótimo. Engraçado que alguém perguntava aí se nós dois éramos dizimistas, eu vi aqui no chat. Se nós dois éramos dizimistas, e porque tem muita gente na linha de frente que não é dizimista. Isso é interessante, porque, de fato, tem muita gente na linha de frente que não é dizimista. Precisa tomar consciência disso. André é dizimista, fala isso com alegria o tempo todo. Também eu sou. Inclusive, até pouco tempo, quando estava na catedral, ainda devolvi o dízimo na minha antiga paróquia. Na antiga paróquia que eu cheguei com o padre, que era a paróquia de Arimbeto. Quando estava lá, devolvia lá, depois mudei, né, para a paróquia que passei. E hoje nós temos aquilo que chamamos de dízimo do clero, né, também, onde temos essa colaboração. Mas somos sim. Inclusive, posso dar meu testemunho como dizimista, que nunca me faltou nada. Né? Nessa vida de padre que vivo, nesses 4 anos de padre, eu sou muito feliz, porque Deus nunca me faltou nada, porque também pude tirar aí do que recebo e dar com alegria. Né? Isso para mim é muito, muito importante. Quem estava aqui na live anterior, nas primeiras, viu logo, quando eu me apresentei de início, eu fui logo dizendo, né? Estou com 21 anos na pastoral do dízimo, coincidentemente, tenho 21 anos também dizimista, sendo que eu tenho mais tempo de dizimista do que de pastoral do dízimo. Eu ser dizimista que me levou a estar dentro da pastoral, não foi a pastoral que me fez eu ser dizimista. Agora, a pastoral do dízimo qualificou a minha consciência sobre o dízimo. Cada dia mais eu compreendo essa dimensão de participação, de corpo, de viver um pouquinho de Atos dos Apóstolos, né? De uma comunidade em que todos contribuem e, por isso, estamos nessa luta para que entre nós não haja necessitados. Não só necessitados de pão, não. Necessitados da palavra, necessitados da Eucaristia, necessitados do acolhimento, do aconchego, né? Então, essa é a nossa experiência. Sou feliz por ser dizimista. Aliás, o que me provoca estar aqui todos esses dias de encontro, estar na nossa pastoral regional, é a alegria de ser dizimista, uma alegria tão grande, né, que eu desejo que cada um experimente. Isso pode ser até já a resposta para a pergunta que tem aí do Paulo Matos, né? O que fazer quando vemos coordenadores ou pessoas à frente dos grupos pastorais não serem dizimistas? É testemunhar a nossa experiência de ser. É só isso. Não tem que... Em primeiro lugar, que o dízimo é uma experiência pessoal, é um tocante entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e a sua consciência do ser igreja. E tem que haver agora essa participação coletiva. De quê? Que todos nós possamos não só dar o nosso testemunho pessoal, mas o nosso testemunho comunitário. Eu queria saber, assim, se lá na nossa comunidade paroquial nós damos o testemunho, tipo, chegamos ali na nossa paróquia e testemunhamos. Você sabe quantas crianças tem na catequese de nossa paróquia? Você sabe quantas comunidades tem nossa paróquia? Quantas vezes o padre vai ali atender? Ou seja, quando nós começamos a testemunhar também experiência comunitária, é graças à nossa experiência de ser dizimista que a nossa comunidade também realiza. Ou seja, a minha pastoral ela é atendida de alguma forma pela paróquia, né, na liturgia e em tantas outras dimensões, é a partir do testemunho de cada dizimista. Eu acho que o outro vai se sensibilizando aos poucos que eu vou expondo essa beleza. Em que também vamos enlarguecendo. O Aristide falava na semana passada
da nossa dimensão do ID, de poder anunciar, de poder falar. A Cleide falava, quando ela falava do pilar da palavra, ela dizia que deve ser, essa experiência da reflexão do dízimo deve estar dentro da catequese, né, no curso de crisma, no curso do catecumenato. Se nós começamos a partilhar o dízimo, não com a necessidade econômica da igreja, não. O dízimo como uma expressão de comunhão, em que todos ali participam, todos são responsáveis e todos anunciam o reino de Deus. Isso cada um vai assumindo a sua postura de corresponsabilidade. O padre Fernando é padre, poderia dizer bem assim, ó, não, a minha vida já é o meu dízimo. Eu entreguei a minha vida, eu abri mão da minha família, abri mão de outra forma de pensar sociedade, viver na sociedade, para me doar para o Senhor. Mas ele, por direito canônico, por direito até bíblico, porque o próprio Paulo vai dizer, né, que o trabalhador é digno do seu salário e tudo mais, ele também, reconhecendo que Deus dá essa graça material a ele também partilha do seu dízimo, que ele sabe que a partir dessa experiência ele também está com a comunidade fazendo o reino de forma também, nessas 4 dimensões, acontecer. É interessante que cada um tenha essa consciência, e é uma consciência pessoal. Agora eu quero chamar a atenção da nossa pastoral do dízimo. Não vamos ser fundamentalistas. Não vamos ficar também julgando o outro que está participando de uma pastoral, de um movimento, e a gente quer implicar, inclusive, até na nossa dimensão ética. A pastoral do dízimo, ela nunca sabe quem entrega ou quem deixa de entregar, porque aos olhos dela isso não é percebido. O nosso papel é evangelizar, falar da necessidade do reino, falar do reino de Deus, falar da nossa experiência com Deus. E cada um vai se tocando, né? Para que exemplo maior, o padre fala na missa o tempo inteiro a necessidade do perdão, mas muitos de nós estamos caminhando e não nos encontramos ainda com essa experiência do perdão. Estamos o tempo todo ali participando, mas não perdoamos. Então, em qualquer outra dimensão, vai chegar o momento, e a pastoral do dízimo tem que ser uma pastoral que reza também. Reza para que a sua comunidade seja cada vez mais viva. Sem a oração, nenhuma caridade é perfeita. Eu recordo que... vou contar uma pequena história aqui para vocês. Antes de contar essa história sobre a questão de oração e caridade, eu acho que o padre João Pestana eu tinha um padre dando um testemunho. Acho que é o João Pestana, pároco da paróquia São José, lá em Cruz das Almas. Né? Padre João, bem-vindo, Padre João. Bom ver os... É o assistente da pastoral do dízimo na Diocese de Cruz das Almas, né? Que bom ter aqui também o testemunho do padre aí. Eu sou padre, sou dizimista muito antes de entrar no seminário e, graças a Deus, nunca me faltou nada. Quem não é dizimista não tem testemunho, aliás, nem deveria fazer parte dessa pastoral. O padre João Pestana foi a primeira ordenação que eu fui como seminarista, foi do padre João Pestana, quando entrei no seminário em 2009. Então, eu vou contar uma história para vocês agora, uma breve história, para falar dessa questão da oração que André trazia aí no final da fala dele. Um padre jovem foi visitar a Madre Teresa de Calcutá, né? E chegando lá, porque queria falar com a Madre Teresa, ele encontrou a Madre Teresa, começou a conversar, e a Madre perguntou: mas Madre, o que é que eu posso fazer para ser um bom padre, para fazer as coisas e tal? E Madre Teresa disse para ele: reze. Ele disse: mas irmã, eu já rezo o texto, já rezo a missa, já rezo a liturgia das horas, já faço as orações. Eu pensei que a senhora ia me mandar fazer a caridade, como a senhora faz, ia mandar fazer isso ou aquilo. E ela, assim, meio que enfurecida, respondeu para ele: sem Deus, nós somos mais pobres que os pobres. A gente só pode descobrir justamente a dimensão caritativa com Deus, na relação com Deus. Por isso as diretrizes para a ação evangelizadora começaram a falar do pilar da caridade a partir da oração. Olha o que diz, vou recordar o que eu já havia dito, viu? Sem a oração não existe vida cristã autêntica.
Então, a minha autenticidade cristã brota da relação íntima com o Senhor por meio da oração. O dízimo também é esta expressão da oração, né? Da minha vida orante. Bom, tem mais perguntas, e meu horário aqui já vai se esgotando, porque eu já estou há tanto tempo na frente do computador. Então, nós queremos agradecer ao Padre Carlos Fernando, mais uma vez, porque eu digo mais uma vez, agora pela primeira vez em nome da Pastoral do Dízimo Regional, mas ele sabe que de vez em quando nós estamos pedindo um socorro a ele está sempre, né, alguém apaixonado pelo reino de Deus, se colocar a essa disposição. E olha que bonito, hoje estamos trazendo o testemunho e a partilha de um padre que diretamente não é um agente da Pastoral do Dízimo, mas quem é igreja compreende essa dimensão. Quem faz a experiência do seu próprio batismo compreende essa dimensão, porque, como eu digo sempre, a Pastoral do Dízimo é apenas uma desculpa. A finalidade, ela é apenas um meio, né? A finalidade não é essa, a finalidade é evangelizar. A finalidade é levar Cristo aos corações e, com a nossa participação enquanto dizimista, promover essa evangelização, a promoção da evangelização. Por isso, padre, muito obrigado. Em nome de Dom Dorival, que é o bispo referencial do nosso regional, em nome de toda a equipe do regional, dos padres e leigos que compõem essa equipe, e de todas as pastorais aqui tão bem representadas, né? E somos, na live éramos quase 300 pessoas aí participando, ao vivo, gente, tudo que é diocese e de todas as cidades, dos 4 cantos aqui do nosso estado da Bahia e de Sergipe, né? Que beleza, e nós sabemos que muitos não estão participando aqui, isso está acontecendo, cada live nossa teve já no mínimo 2.000 visualizações, porque quem não participa agora, participa logo depois, porque fica todas elas gravadas, e isso está sendo uma contribuição para esse trabalho bonito, né? Porque essa terça estamos preparando para o próximo final de semana. Por isso, a sua mensagem final, desde já o nosso muito obrigado. Agradeço, André, o convite, agradeço a todos os membros aí da Pastoral do Dízimo Nordeste 3, mas também a todos os membros da Pastoral do Dízimo nas paróquias, nas dioceses, a todos os dizimistas, minha gratidão a Dom Dorival, que esteve aqui até esses dias, aqui visitando nossa diocese, a todos os irmãos e irmãs, leigos e leigas, padres, religiosos, religiosas, que compõem esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito, peço que rezem por mim sempre, para que continue a missão de anunciar sempre a Jesus Cristo por meio do ministério ordenado. E rezarei por vocês, para que cada um aí no ministério que exerce sua paróquia possa anunciar sempre Jesus. Não termino, minha última fala é justamente essa, não tenho outra coisa a dizer. As pastorais, os grupos, os movimentos são para mostrar a beleza de Cristo. São para mostrar a beleza de Cristo. Se as nossas pastorais e movimentos, se a dimensão caritativa do dízimo ou qualquer outra dimensão não for para mostrar a beleza de Cristo, não serve. É para mostrar a beleza de Cristo que fomos feitos. Por isso fazemos parte da comunidade cristã. Por isso somos batizados. Nessa dimensão da caridade, não esqueçam jamais de apresentar a beleza e o bom odor de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu a graça de podermos participar da sua vida divina ao assumir a nossa humanidade. Gratidão a todos. Espero aí encontrar cada um de vocês em outros momentos. Deus abençoe. Amém. Aliás, o senhor pode, desculpe, por final o senhor dá a bênção logo a gente. Eu vou continuar com isso aqui para partilharmos as nossas sugestões para o próximo final de semana, mas vamos receber a bênção do Padre Carlos Fernando. Peçamos então a bênção de Deus neste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, Deus sempre os acompanhe. Amém. Tchau a todos. Muito bem, minha gente. Então, vamos continuar. Que bom. Eu sei que todos estão gostando das lives, né, que está acontecendo. Essa iniciativa bonita da Pastoral do Dízimo no nosso regional Nordeste 3, mas que está tendo como beleza singular a participação de cada um
aqui. A nossa alegria está aí, porque estamos vendo um grande exército de missionários na disposição de fazer o reino de Deus acontecer aqui no nosso regional. Muito bem, vamos para as nossas sugestões para o próximo domingo. Olha o nosso cartaz, aqui vai colocar aí, desde já, agora um link que dá para você baixar diretamente aí já no seu computador. Não vai ficar pedindo e-mail, então já manda diretamente aí para o seu computador, já baixa diretamente no seu computador. Tem aí o cartaz, né, dessa semana, né, o 16º domingo do tempo comum, domingo que vem agora, e aí temos lá no Evangelho de Marcos, do capítulo 6, versículo de 30 a 34, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Olha que bonito. Viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Este é o tema para esse final de semana, né? Como eu disse, as dimensões e os pilares estão providencialmente ligados a cada liturgia do domingo, porque queremos viver essa sinodalidade de estar ligado à igreja, em comunhão com a igreja. Então, esse é o tema, a reflexão em cima de Marcos 6, de 30 a 34. E aí, qual é a nossa expressão? Sou grato e contribuo no exercício da caridade. Olha que bonito, você pode baixar esse material da live de hoje. Aqui, já colocou aqui, ó, aí do ladinho no link, ó, você pode baixar esse material aí pelo Google Drive, né? E aí poder ter esse material de acesso. Ó. Imprima esse cartaz para poder mandar lá na sua paróquia, nas suas comunidades. Também você pode baixar ele e no final de semana você copia para todos os seus contatos, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, nos stories das redes sociais, Instagram, Facebook, vamos fazer a evangelização acontecer a partir desse simples testemunho, né? Eu coloco toda final de semana lá no meu Instagram um cartaz desse, ainda o hashtag sou grato, sou dizimista, gratidão, né? Ou seja, essa é a forma de podermos testemunhar. Já que estamos nesse meio de conscientização, a maior forma de conscientizar é demonstrando a nossa alegria, o nosso testemunho de ser dizimista. Essa é a nossa beleza. Vamos para as sugestões para a liturgia também, que você também pode baixar no link. Como eu disse, né, o tema dessa semana é esse. Sou grato e contribuo no exercício da caridade. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que realiza, e a partir da minha experiência de ser dizimista, a partir dessa minha contribuição, eu também estou exercendo a caridade ali quando a minha paróquia assume essa missão evangelizadora, através da dimensão da caridade também. É muito bonito isso. Se sua comunidade tem uma obra caritativa, é você dizimista, é o dizimista que está responsável pelaquela obra. Se a sua paróquia ajuda aquela pastoral social, a pastoral da sobriedade, a pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral da AIDS, como tem tantas outras, tem muitas paróquias aí, é você que faz com que aquilo aconteça. O dizimista aqui também está ali estendendo aquela mão, nas diversas formas de acolhida aos nossos irmãos, na promoção humana, tem paróquias aí que promovem cursos de capacitação, seja coisa simples, de um corte e costura, de bordado, tantas nesse Nordeste todo, são tantas dimensões aí, tem paróquia que fura poço, tem paróquia que constrói até casa popular, a partir da sua realidade, da sua participação. Temos muitos testemunhos bonitos aqui no Nordeste, e é a partir dessa experiência de fidelidade. Olha, aí você pode estar pensando assim, mas a minha paróquia não realiza isso. Talvez está faltando da nossa parte também uma maior ação evangelizadora, uma maior partilha, né? Uma maior sensibilidade também, muitas vezes, para que muita coisa possa acontecer no reino de Deus. Por isso vamos tomar o pilar da caridade dessa semana. O padre já iluminou as nossas reflexões, iluminou o nosso olhar sobre o que é essa dimensão da caridade, né? Que é algo tão belo, que não está em um assistencialismo, né? Não está em um processo de dar esmola somente, não. É doar-se inteiramente, estar preocupado, atento ao outro. Essa deve ser a beleza que começa também na nossa pastoral do dízimo. Uns com os outros. Você que é agente da pastoral do dízimo, tem a caridade também para o outro agente de pastoral.
Muitas vezes reclamamos que o agente de pastoral não está vindo, não está participando, está distante. Vamos ao encontro dele. Vamos ser caridade. Talvez alguém perguntava, caridade isso é materialmente? Não, muitas vezes o ouvir é uma caridade. O estar próximo é um ato de caridade. Temos várias formas de poder exercer essa caridade. E também materialmente falando. Por isso, trabalharmos bem o dízimo para que a dimensão caritativa possa ser atendida também diretamente com o dízimo, com o recurso ali partilhado, né, daquele recurso que vem de cada dizimista, na qual tiramos e investimos na dimensão religiosa, investimos na dimensão eclesial, investimos na dimensão missionária, possa estar de fato na dimensão caritativa. O Papa Francisco nos convida a ser uma igreja cada vez mais atenta aos pobres. E tomemos Jesus como grande exemplo. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Marcos 6, de 30 a 34. É o evangelho de domingo, que está tão bem claro com relação a esse pilar da caridade. Sugestões é essa. Vamos preparar mais uma vez o ambiente, né, tão bonito, tantas paróquias que estão preparando com carinho esse ambiente bonito, que é um ambiente, o lúdico, aquilo que é visível, me leva a eu tomar consciência da importância que eu devo ter para poder agir a partir dali, daquela realidade. Então, preparar um ambiente é mostrar o que é que estamos comunicando, qual a beleza, né, dessa dimensão caritativa. Então, prepare um ambiente destacando símbolos da dimensão caritativa. Podemos colocar alimentos, uma cesta básica ali, uma cesta bonita com aqueles alimentos, que aquele ali a gente possa já destinar a uma família. Objetos e símbolos que lembrem essa dimensão. Nome ou fotos de alguns organismos de caridade ligada à paróquia ou à diocese, né? Aqui na minha paróquia, como já falei, tem o Lar do Coração de Jesus, que é um lar de idosos, que tem o dízimo também como um dos seus sustentáculos, né, para a funcionalidade daquele lar, e outras dimensões que existem também. Temos também, né, aqui na nossa diocese existe uma casa de recuperação que ainda não é com recurso direto do dízimo, mas é um ato de caridade, mas que o nosso dízimo possa chegar também lá naquela casa, naquela comunidade terapêutica, que tem a participação dos fiéis também, de várias formas, e eu sei que nas suas dioceses também tem vários organismos assim. Então, vamos colocar as fotos dos organismos de caridade ligados à paróquia da nossa diocese, fotos, camisas ou bandeiras das pastorais sociais, né? Seja ela sobriedade, criança, saúde, AIDS, pesca e outras, né? Vamos convidar até as pessoas dessa pastoral para poder participar nesse domingo, cada um pudesse entrar, pode ser até na procissão de entrada ou em outro momento, né, com os seus símbolos, expressando essa igreja que cuida, né? As pastorais sociais é a pastoral que evangeliza a partir do próprio amor tocante, do amor que vai ao encontro, o amor que cuida, o amor que quer tirar o jovem da dependência química, que está próximo aos seus codependentes pela pastoral sobriedade, o amor que vai àquela criança que está na vulnerabilidade da gestante, a partir da pastoral da criança, né, que vai ao encontro do enfermo pela saúde, que acolhe o nosso irmão HIV positivo, da AIDS, e tantas outras pastorais caritativas. Então, podemos preparar um ambiente, né, em torno dessa realidade. O segundo ponto é a adaptação dos comentários das orações dos fiéis, motivados pelo que estamos celebrando. Nossa irmã Cleidi, que sempre prepara, isso já preparou para a gente, e nós vamos também enviar esse material aos coordenadores, né, para que eles possam partilhar com coordenadores diocesanos, para que eles possam partilhar com os coordenadores paroquiais, né, e aí, em todas as comunidades, desejando, né, ter os comentários, as orações próprias para esse momento, para esse próximo domingo. A realização da oração dizimista é sempre importante. É importante. Se você não tem um banner lá com a oração dizimista, tira uma copiazinha, pode ser até uma xerox mesmo, e distribui ali na celebração, já que todas as nossas celebrações estão com um número limitado de pessoas, então todos ali possam rezar, porque é importante rezar. Rezar e agradecer ao Senhor.
o testemunho de alguém que pudesse compartilhar o fruto da dimensão caritativa, algo concreto realizado pela paróquia. Então, se você pode dar esse testemunho, ou tem alguém que possa testemunhar essa realidade da dimensão caritativa a partir da experiência dizimal, é importante para esse final de semana, né? A gente acha que talvez seja muito singelo o testemunho, mas o testemunho ele arrasta, e arrasta muito. E motivar a comunidade para o domingo seguinte, dia 25 de julho, nesse domingo agora, poderemos motivar, eu estou falando isso a nível regional, porque eu sei que aqui na Diocese de Camaçari, domingo que passou foi essa semana, pode ter na sua paróquia, ter algum dia, mas de forma geral, de forma concreta, para esse domingo, vamos motivar a comunidade para no domingo seguinte, dia 25 de julho, trazer alimentos não perecíveis para ser distribuído com as famílias mais necessitadas da comunidade. Toda semana está tendo um gesto concreto, né? Uma forma de concretizar aquilo que nós degustamos, ouvimos. Então, essa é a nossa sugestão para esse próximo fim de semana. Essas são as nossas sugestões e espero que a gente possa estar compartilhando muito bem e executando bem o nosso mês de conscientização sobre o dízimo. Ainda eu quero dizer à pastoral do dízimo que você é a grande animadora, mas todas as pastorais podem participar. Eu vi essa semana aqui na minha paróquia a pastoral familiar, que ela era responsável pela liturgia, trabalhar tão bem a dimensão do dízimo. A pastoral familiar organizou, isso chama-se pastoral de conjunto. Ela organizou bem todas aquelas sugestões que se tinha, ela criou o ambiente, ela deu testemunho, ela preparou. Eu acho isso formidável, isso é muito bonito. Eu convido a você também a viver essa experiência de conjunto, com caridade, com amor, e ao encontro das outras pastorais, partilhar sobre essa experiência bonita do ser dizimista, do ser igreja, uma igreja de comunhão, uma igreja de participação, uma igreja viva. Essa deve ser a nossa experiência do ser igreja. E eu convido a vocês, que são agente pastoral, continuar compartilhando para os demais agentes de pastorais essa realidade. Para outras paróquias, né? É muita paróquia no nosso regional, partir com de outras dioceses de nosso regional, para que todos possam estar ali, participando, para viver essa comunhão e assim termos mais força nessa ação evangelizadora da nossa pastoral do dízimo. Lembrando sempre que o trabalho da pastoral do dízimo é pastorear, é evangelizar, é ser missionária, é ir ao encontro. Eu dizia no instante que devemos ser uma pastoral que vá ao encontro. E hoje, se estamos falando da dimensão caritativa, é muito importante isso. Tem muito dizimista que não está entregando o dízimo e podemos julgar que ele desistiu, que ele não está sendo fiel, mas talvez ele está precisando dessa dimensão caritativa, talvez da sua visita, do seu encontro, talvez de algo até material. E a gente não sabe. Nós não sabemos porque a gente espera apenas que o dizimista ele chegue na paróquia. Mas somos uma igreja em saída, que vamos ao encontro daquele dizimista. Devemos sentir até falta dessa pessoa. Não é sentir falta do carnê dela, não. Sentir falta dela. Ela não está presente na comunidade. Está sendo por causa das restrições? Será que é somente por causa disso? E já tem quanto tempo tem que já voltar às atividades e hora nenhuma ela não chegou? Qual foi a razão? A pastoral do dízimo tem que ir ao encontro desse nosso irmão, a hora que ele está enfermo, será que ele não precisa até da presença do sacerdote, de que o ministro possa levar a Eucaristia e tantas outras realidades? É uma pastoral que cuida, que ama, que vai ao encontro do outro. E isso leva o outro a se sentir mais amado, se sentir mais igreja, se sentir mais acolhido. Essa deve ser a nossa realidade pastoral do dízimo. No mais, eu quero agradecer a Kívia Matos, que está aí conosco, né, preparando toda essa beleza de comunicação, ela prepara o material, ela que prepara o cartaz, ela que prepara os links, ela que prepara essa transmissão, a Kívia Matos, que é da Pastoral de Comunicação, aqui da Diocese de Camaçari, aqui que é a diocese também que eu faço parte e que me jogou aqui nesse regional, e por isso eu tenho essa alegria de estar aqui. Agradecer a Cledi,
que também preparou, né, o material de apoio agora para as nossas celebrações esse final de semana, e agradecer também mais uma vez a todos os nossos coordenadores diocesanos, os nossos articuladores dos subregionais, e a você que é agente da Pastoral do Dízimo. Não desista, se empolgue mais ainda para fazer com que a palavra de Deus chegue nos 4 cantos do nosso regional, e esse testemunho possa ser cada vez mais compartilhado com os outros regionais, com a Igreja do Brasil, porque com certeza, com um dízimo equilibrado, ou seja, com um dízimo total, completo, sobra tempo para aquilo que é mais importante, evangelizar. A todos, uma boa noite. Próxima terça é o Pilar do Pão. Vamos estar aqui, o Padre Anderson, que é da Diocese de Caetité, estará compartilhando conosco essa dimensão tão bonita, como o Padre Carlos Fernando hoje falou tão bem da dimensão da caridade, como o Aristides falou tão bem da dimensão missionária, como a Cleide falou tão bem da dimensão, né, do pilar da palavra. No próximo dia 20 de julho, o Padre Anderson vai falar do pilar do pão, da dimensão religiosa, porque vai falar da nossa espiritualidade também. O pilar do pão está ligado à espiritualidade, à nossa vida de oração. Esperamos vocês na próxima semana. A todos, uma boa noite.